Olá, meus amigos, sejam bem-vindos para mais um vídeo aqui no Laboratório do Arne, né? Com as suas brincadeiras e experiências com a eletrônica. Senhores, o vídeo de hoje é para pagar uma dívida, né? Recentemente eu publiquei um vídeo, que eu vou deixar o link aí nas descrições, demonstrando como preparar, né, uma pequena placa para operar uma porta paralela num computadorzinho de 8 bits. No momento do vídeo eu usei a minha placa Z80, tá? Que é um computadorzinho Z80 que eu tenho. Eu tenho também uma playlist bem legal aí na descrição. O link está aí na descrição dessa placa, com algumas experiências interessantes. E no momento do vídeo eu disse que eu já tinha feito a, a impressão, controle de uma impressora paralela, tá? Utilizando o microcontrolador PIC. E fiquei de trazer essa experiência aqui para vocês no vídeo. E é o que eu vou fazer hoje, é o que eu vou mostrar hoje. A ideia é apresentar para vocês essa placa aqui, tá? Vou mostrar o esquema elétrico dela, o funcionamento, trazer uma pequena experiência, tá? Com ela, bastante interessante, onde eu vou carregar um arquivo, tá? Via porta serial, para que o PIC possa imprimir esse arquivo na porta paralela, tá? Só para se ter ideia, essa placa ela foi montada, tá? A primeira versão dela data de 2004 e esta versão, a última que eu tenho, é de 2006. Nessa época eu desenvolvia alguns sistemas para clientes e um deles era justamente aquela senha de chegada que você vê muito em consultórios e outros, né? Então você tinha alguns botões aqui para cada tipo, né, de usuário, né, cada tipo de consulta que você ia fazer. Então você tinha um botão, por exemplo, e você apertava e ela controlava de forma completamente independente uma impressora e mandava senhas, né? Então essa placa aqui era o que eu usava naquela época junto de uma impressorinha pequena de 40 colunas, né? E funcionou bem durante bastante tempo. Hoje você tem outros recursos, né? Você tem impressoras térmicas fazendo isso, com terminais touch e tudo, mas se você olhar bem para o projeto, ele ainda é funcional, porque você consegue controlar pequenas impressoras do tipo paralela, né? No caso que tenha a saída aqui, sem nenhum problema, inclusive em modo texto e modo gráfico, né? Então dá para fazer. Bom, senhores, isso aqui a gente vai avançar agora, né, em direção do circuito, um pouquinho da teoria de como você controla a, a impressora paralela com um microcontrolador, pode ser um microprocessador, ou seja, aqui tanto faz se é um PIC, se é um Arduino, se é um AVR, tá? Você entendendo o conceito de controle, você consegue fazer. Um outro detalhe interessante é que essa brincadeira aqui, eu fiz ela recentemente, né? É um projeto aí de feriado, vamos chamar assim, porque eu não encontrei o fonte, tá? Ele está perdido em algum backup meu e eu não consegui encontrar. Então eu fiz um fonte, tá? Para a gente brincar aqui, ter essa experiência, e eu desenvolvi ele em Assembly PIC Microchip. Então, se você curte um pouquinho de Assembly, gostaria né, gostaria de ver isso acontecendo, esse vídeo aqui é para você, tá? Então, vamos lá. Bom, vamos lá dar uma olhadinha, né, no circuito da placa. Deixa eu aumentar um pouquinho aqui. O coração do circuito, vamos chamar assim, é o PIC16F877. Tá? Você acha muito hoje o 16F877A. Tá? Para usar o código, tá, com 877A, você precisa recompilar. Tem uma pequena alteraçãozinha que eu vou mostrar mais à frente só, e basta recompilar. O hexadecimal que foi fornecido no pacote só funciona com 16F877, ok? Vamos lá. Eu coloquei aqui, tá, no porte B, eu liguei toda a linha, o bus de dados, né, a linha de dados da impressora, que são 8 bits, que vai do pino 2 ao pino 9, D0 a D7, aqui eu anotei como D1 a D8, tá? E aqui são resistores limitadores, né, de corrente de 100R, só para manter aqui um nível adequado. A parte de controle da impressora, tá?
está aqui um pedaço no porte A, tá? Um pedaço aqui no porte A e um outro pedaço aqui no porte C. No porte A aqui eu liguei o ACK, o buzz, tá? Liguei aqui o printer online, printer, né, end, né, no caso aqui, o printer erro aqui, ó, tá? Esse aqui é o printer online, né? Tá, estão ligados aqui. Então esses pinos aqui no PIC são entrada e para a impressora são pinos de saída, ok? E aqui no porte RC, o que eu fiz? Eu liguei os pinos da impressora, que são pinos de entrada para ela e são pinos de saída aqui no PIC, que seria o strobe, o autofeed, aqui o init printer, né? E aqui o select e deselect printer, tá? Eles estão aqui, tá, senhores? Então este lado aqui para a impressora, tá? Para a impressora são pinos de saída, são pinos que ela usa para informar o computador ou o dispositivo sobre o que está acontecendo. E aqui, deste lado aqui, são os pinos de entrada na impressora, tá? De entrada. Basicamente, senhores, numa impressão, você precisa de apenas 2 pinos de controle, que seria o strobe e o buzz. Eu vou mostrar isso mais à frente. O resto faz parte, né, do que foi colocado posteriormente pela norma para melhorar a velocidade de impressão e o controle, ok? Eu tenho o porte D, parte do porte D controlando, tá, o LCD, né, e aqui também o RD para fazer a parte. Eu estou usando o pino de Enable, né, e o pino RS. No caso, o RW está direto para o terra, que é para só escrita. O LCD aqui está configurado só para escrita. Aqui eu tenho um trimpote de 10K, né, para regular, né, o contraste do LCD. Eu coloquei aqui um pequeno resistor de backlight. Alguns LCDs têm esse resistor interno, outros não. Quando ele tem interno, basta fazer aqui um jumperzinho e fica tudo bem. Aqui são LEDs, tá? O LED 1 eu usei como LED live. Eu sempre gosto de ter um LED live, ou seja, um LED que fica piscando sempre. Então com isso eu bato o olho de longe, eu sei que aquele equipamento está funcionando. LED 2 e LED 3 eu usei durante os testes. Aqui a ideia era usar um LED informar quando há um erro ou não, mas nesse caso aqui eu acabei optando por deixar nessa versão que eu fiz, né, nova, eles ficaram sem uso. Aqui eu tenho as chaves de entrada, tá, de controle, que me ajudam a fazer um controle. No caso das 3 primeiras chaves, eu seleciono, vamos dizer assim, o fonte e o modo de impressão. Aqui eu tenho o modo draft, o fonte draft. Aqui eu tenho o fonte Roman, aí a impressora fica um pouco mais lenta, porque ela capricha, vamos dizer, mais assim no caractere. E aqui é o sans serif, né, que é uma outra fonte, tá? E o S4 eu usei para um form feed, ou seja, quando você pressiona esse botão, ela vai colocar o papel, né, para fora, tá, da printer. A parte do buzzer, eu usei um buzzer com oscilador interno, tá? Estou trabalhando com buzzer com oscilador interno, mas no caso poderia ser sem, mas aí eu teria que fazer o PWM. Eu tenho uma pequena fonte aqui, ó, uma pequena fonte de 5 volts, um diodinho de proteção para evitar a inversão aqui na porta e evitar queimar tudo, um capacitor, né, para um filtro aqui dentro. Esses 2 capacitores são requeridos, né, pelo, né, o componente 7805, um capacitor de filtro final e o LED que indica, né, que é um LEDzinho que vai indicar que o circuito está alimentado e ligado, tá? Eu tenho resistores de PUAP, tá? Nessa experiência eu acabei optando por removê-los porque eu tenho eles já interno nessa impressora que eu estou usando, na minha LX300 da Epson, então não tenho necessidade deles aqui, então eu acabei optando por não montá-los na placa, não tê-los na placa, tá? Os resistores de PUAP aqui foram todos removidos, eu mantive só esses. E aqui eu tenho o Max 232, que é o meu driver, né, para compatibilizar, vamos dizer assim, os níveis de tensão, porque a RS232 trabalha com níveis de tensão de tensões entre menos 12 e mais 12, e do lado aqui de cá eu tenho 0 e 5 volts. Então esse cara para mim aqui é um driver que vai fazer, né, essa
essa jogada na troca de tensões. Os capacitores aqui fazem exatamente isso. Esse componente é bem comum, né? Muita gente já usa. Então, este é o circuito. Basicamente, eu tenho um microcontrolador resolvendo tudo. O que esse microcontrolador faz é receber o dado, né, o byte, pela porta serial, fazer o tratamento dele jogando num buffer e respondendo, né, ou com o eco do caractere ou através de um x-off, x-on para parar o sender, né, que está enviando os dados. Mas basicamente todo o controle da impressora é feito por este microcontrolador aqui, ok? Então vamos lá, senhores, dar uma olhadinha, né, na parte de controle da impressora paralela. Conforme eu falei, né, eu estou usando apenas 2 pinos de controle, que são os dois realmente necessários, tá? Que é o buzz e o strobe. Então como é que funciona isso? Basicamente o programa ele coloca na linha de dados, que é o meu porte B, através dessa instrução MoveWF, W é o registrador de trabalho do PIC. Então ele vai colocar o dado no porte B aqui, para mim. Então ele coloca o dado. E em seguida o que eu faço é abaixar o pino de strobe. O pino de strobe está aqui, né, esse LPTCS, ele está nomeado lá em cima como o porte C, que é onde está o controle do pino de strobe, né? Então o bit clear flag, eu limpo, eu abaixo esse pino, né, coloco ele em 0. Tá aqui, ó. Vou colocar ele em 0, tá? Aguardar, né, vou fazer 2 nops para aguardar um pequeno tempinho e agora eu começo a testar a situação do buzz. Por quê? A ideia é continuar a impressão. Esse print char começa a receber um caractere atrás do outro, né, para colocar no buffer da impressora. A linha de buzz ela trabalha da seguinte forma: quando a impressora está livre, a impressora abaixa o buzz. Se ela ficar ocupada ou com qualquer erro, qualquer problema que der, apertou, por exemplo, o botão de pause, esse buzz aqui vai para o alto. Se você, por exemplo, tiver um erro na impressora, se a impressora está sem papel, o buzz vai estar no alto. Os outros pinos vão também se configurar de acordo com cada um, mas o buzz vai fazer esse trabalho. Então, se eu testo o buzz e verifico que ele está em alto, eu não posso seguir. É o que eu faço aqui, ó, bit test flag skip se clear, ou seja, esse skip se clear ele pula, ele só vai aqui, ó, esse LPT CB é a porta, no caso aqui é o porte A, que é onde está o pino de buzz. Então, se ele lê esse pino como 0, ele pula esse goto aqui e vem aqui para baixo. Do contrário, ele continua preso aqui. Ele vai testar, né, se o buzz está alto. Se tiver alto, a impressora está ocupada. Eu coloquei o caractere, quando a impressora desocupar esse caractere, eu sei que vai estar com ela, eu não vou perder, tá? Assim que a impressora desocupa, ou seja, se ela não me mostra ocupado, que na maioria das vezes é o que acontece, porque ela tem um bufferzinho ali de alguns bytes, no caso dessa versão, se eu não me engano, são 64 bytes, tá? E a partir do momento que eu estou lendo em 0, eu faço o que? Eu levanto novamente o bit de strobe e continuo para a próxima impressão do próximo caractere, para o envio do próximo caractere. Aqui a linha de IAC, ó, é só uma curiosidade, tá? A impressora usa para avisar o quê? Que ela entendeu. Nesse caso aqui eu tenho uma impressão um pouquinho mais lenta, tá? Eu estou sempre olhando a linha de buzz apenas. Se eu olhar mais pinos, eu tenho um pouco mais de velocidade. Claro que dependendo do que você vai imprimir, da velocidade que você precisa, é dispensável, tá? Muitas vezes, eu na maioria dos casos que eu trabalhei, foi apenas com o pino de buzz e o pino de strobe. Bom, senhores, falar um pouquinho aqui do código-fonte. A minha ideia não é detalhá-lo, tá? Até porque ele é um código grande, ele tem, tá? Eu tenho aqui alguns módulos, o módulo principal, né? Eu tenho um módulo de controle da LPT, tá? Aqui utilizando o que a gente chama de código ESC, são códigos extraídos do manual, mas é um código padrão, tá? As impressoras paralelas todas utilizam os mesmos códigos, tá? Isso aqui é padronizado. Eu tenho aqui
um módulo de controle do LCD, tá? Para escrever caractere, mudar de linha, configurar o LCD, tá? E tenho aqui o módulo de espera ocupada, são temporizações de espera ocupada, ok? Aqui o makefile, a listagem que é gerada e aqui o arquivo de inclusão, tá? O primeiro detalhe que eu vou chamar aqui para esse código é o seguinte: se você quiser repetir essa experiência, né, mas utilizando, por exemplo, o PIC16F87A, você vai ter que fazer uma alteraçãozinha aqui no código, né? Ela seria basicamente aqui, né? Ou seja, você tem que avisar o compilador sobre o processor, qual que é o processador que ele vai usar, ou seja, qual é o device, né, o dispositivo. E aqui no include também você tem que entrar com por exemplo, a letra A, porque você vai incluir um outro, né, microcontrolador. Senhores, provavelmente na hora da compilação vocês podem encontrar um probleminha aqui. O bit fuzzy pode e será, tá? Eu tenho certeza que será diferente. Em algum deles aqui pode ser diferente. Aí basta abrir o arquivo de inclusão que você vai estar usando, que no caso é o A, e olhar aqui no final dele o configuration bits para saber exatamente qual é a nomenclatura correta que você precisa usar aqui, ok? Para poder fazer a coisa funcionar. Num outro ponto, no caso de estar usando Linux, seria aqui, tá? Ó, o PicChip, você tem que usar o A para o compilador saber qual é o compilador, no caso ele vai saber por aqui qual é o cara que você está usando, tá bom? Então ele tem que alterar aqui também, não pode esquecer. Eu vou aproveitar aqui e chamar um detalhe aqui rapidinho para mostrar que depois do início, aquela coisa toda, recomendo fazer o download, link vai ficar aí na descrição. O tratamento da USART é exatamente aqui onde eu faço a ideia, né, do tratamento da comunicação, tá? Vocês vão ver mais à frente que esse programa trabalha com o protocolo X-on X-off e ele também trabalha com a ideia de criar um buffer na memória. Criar um buffer em assembly é um pouquinho diferente de criar um buffer em C, tá? Aqui eu preciso usar alguns registradores específicos, que é o FSR e o INDF, para poder apontar, né, fazer o apontamento dos ponteiros de forma correta, pegar o byte, escrever o byte no ponto correto, enfim. E eu também vou ter isso aqui no LPT, na parte da LPT, no send, no que eu uso, na subrotina que eu uso para mandar para a impressora, tá? Que eu também faço a mesma coisa, ou seja, eu tenho que abrir, né, ou seja, o ponto ideal do buffer, ou seja, eu tenho que apontar, né, para o endereço do buffer e usando o registrador FSR e INDF eu tenho que fazer a leitura para poder enviar o byte utilizando aquela rotina que a gente viu agora há pouco, o print char, e aqui ela está comentadinha, tá? Lá não estava porque não cabia na apresentação, ok? Então basicamente é isso, eu não vou ficar detalhando o código, até porque ele é bem grande, bem extenso, mas eu recomendo, se você tiver interesse, fazer o download para poder fazer o estudo. Um outro detalhe é, no site, tá, eu tenho 2 cursos de PIC, um mais antigo, em Assembly, feito para o PIC 16F84, mas é padrão, tá, porque é para a linha 16F, e atualizado posteriormente para o 16F628, em Assembly. Então você quer compreender um pouquinho do Assembly, você vai lá e pega esse curso para você poder entender um pouquinho. E tem um curso mais recente, para o PIC 16F628, que é aí em linguagem C, utilizando o compilador XC8. Nesses cursos, tá, eu dou uma pegada mais prática, como controla um motor de passo, como é que controla um LCD, e durante a demonstração disso eu vou mostrando o uso dos registradores, como é que você faz. Eu optei por usar esses PICs porque o PIC 16F84 e depois o F628, eles têm poucos registradores, então eles são ideais para quem quer começar a aprender sobre o microcontrolador PIC, tá? Na linha 16F. Apenas vou chamar a atenção, eles não são videoaulas, tá? Eles são cursos
mais a moda antiga, onde você vai ter que ler e vai ter que exercitar. Olá, meus amigos, vamos lá com a experiência, né? Vamos vê-la aqui. Basicamente, senhores, o que eu vou fazer é o seguinte: eu fiz um sistema que está ali no PC que envia um arquivo, ele abre um arquivo texto, tá? E envia ele via porta serial byte a byte, tá? O que o PIC faz aqui é o seguinte: ele pega estes bytes, tá? Pegou um byte, ele envia o eco para o sistema lá saber se está tudo bem. E quando o buffer aqui, ele tem um buffer, tá? Eu estou trabalhando um bufferzinho aqui de 80 bytes. Quando este buffer enche, ele envia o eco e logo em seguida ele envia o caractere xoff, que é para que o sender lá entenda que ele deve parar de enviar caractere para o PIC. Neste momento o PIC inicia a impressão aqui, pela porta paralela, mandando os dados aqui para esta impressora. Deixa eu melhorar aqui um pouquinho, para poder ver o papel saindo, acho que está ok, né? E ele vai mandar via porta paralela. Quando o buffer aqui do PIC fica vazio, ele envia pela porta serial um XON, caractere XON, avisando o sender que ele pode continuar com o envio. Tá? Lembrando aqui, o buffer dessa minha impressora, ele é de 4 KB. Esse aqui é a LX300 1, é a primeira. Isso aqui eu comprei aí, começo aí da década de 90, né? A LX2, por exemplo, 2 Plus, ela tem 64 KB de buffer. Então, esses 4 KB é mais do que suficiente para o PIC poder trabalhar ali, enviar os bytes de um arquivo até que razoavelmente grande. Eu vou mandar aqui, deixa eu abrir aqui o sistema, tá? Deixa eu abrir aqui o sisteminha. Eu estou aqui no pacote, né, do programinha que eu fiz. Esse pacote vai estar disponível para download também, tá, senhores? Ele também vai poder, você também vai poder baixar lá no meu site, tá? Eu vou mandar ali o MyDefines, ele tem ali, né, 1299 bytes mais ou menos e tal, tem umas jogadas internas, né, que é feito aqui no caractere. Um detalhe, cada vez que esse cara recebe aqui um LF, tá, porque o Linux trabalha com o TF8, né, o terminador é LF. Então, cada vez que ele recebe o LF, ele vai mandar um caractere especial para o Enter aqui, né, para ele fazer um line feed e em seguida um carriage return ali do carro, né, da impressora. Um outro detalhezinho aqui, ó, nesses botões eu coloquei neste primeiro aqui, ó, esse primeiro aqui é modo draft, este segundo aqui é caractere, o fonte Roman, aqui o sans serif e aqui eu faço um form feed, tá? Então vamos imprimir no modo Roman, tá? Então quando eu aperto aqui Roman, eu já mudo lá para Roman, tá? Eu vou ter aqui, ó, os dois LEDzinhos acesos. Eu não sei se dá para ver, talvez se eu aproximar um pouquinho mais ali, ó. Se eu mudar aqui via botão para caractere draft, por exemplo, ó, eu mudo lá para draft. Tá vendo ali, ó? Eu tenho uma simbologia. E no sans serif também eu tenho essa troca lá na impressora, tá vendo? Mas vamos de Roman, tá? Que vai ficar mais bacaninha, tá? Eu acho que já vamos arrumar de novo. Tá tudo ok. Então vamos chamar aqui o programa, né? Aqui o programa eu chamo ele com snd snd files -d, a porta que eu estou usando, né? Esse programa ele também vai funcionar no Windows, tá? Só que na hora de compilar você tem que usar um compilador compatível, né? O GCC dentro, aí SideWin, coisas do tipo, tá? Traço aqui e mudar, né? Dentro do MyDefines tem uma definição que diz se ele é Windows ou Linux, ok? Traço F, o MyDefines aqui. Tá? Teclando Enter, ele inicia a impressão, tá? Ó. Aqui ele já está dizendo, ó, imprimindo o buffer e lá saindo os dados do buffer. Vocês vão notar que ele vai terminar primeiro aqui, ó, tá? Ele vai terminar primeiro aqui do que lá. Ele vai dar aqui já, ó lá, pronto, buffer vazio. Ele já esvaziou o buffer. E o arquivo ali já está impresso também, já deu para ver. Que eu faço um eco dos caracteres.
O caractere que você viu na tela é o eco que ele está mandando. E lá está saindo as impressões. Notem que alguns caracteres vão sair com meio estranhos. Por quê? Acentuação, né? Acentuação é um pouquinho complicado de se trabalhar em impressoras. Formulário contínuo. Está terminando a impressão. Terminou, ó. Eu vou apertar aqui este botão, né, o 4, que é o Form Feed. Ele vai fazer um Form Feed. Ó. Me permite destacar, por exemplo, a folha. Só para se ter ideia, senhores, a diferença de velocidade para modo draft e tal, eu vou configurar para modo draft, ela já foi configurada, e vou repetir o comando aqui. Ó. A diferença de velocidade é gigantesca. Já esvaziou o buffer, já imprimiu, já está pronto. E pronto. Vamos fazer um Form Feed novamente. E está lá. Né? É isso aí. Vamos puxar para cá para dar uma olhada no que foi impresso, tá? É exatamente o arquivo. O que eu falei dos caracteres são os caracteres com acentuação, tá? Geralmente eles são especiais e aí você tem que observar sempre a tabela ASCII da impressora e aí isso tem que ser trocado. Geralmente é um drive que faz isso, ou o próprio PIC pode fazer quando ele verifica. No caso eu não previ isso aqui, não quis mexer, então tudo quanto é caractere acentuado ele vai sair de uma forma um tanto quanto diferente. Como eu falei no Linux, eu trabalho com TF8, o Windows é um outro formato, então os caracteres também terão outro formato, tá? É isso aqui. Tá bom? Bom, senhores, era isso que eu queria mostrar nesse vídeo. Eu espero que ele seja útil de alguma forma, de alguma maneira, né? Possa ser usado algum conhecimento que eu passei aqui, né? Eu vou pedir, caso tenha gostado do vídeo, deixar o seu like. Se não for inscrito no canal, inscreva-se para receber, né, as notificações dos próximos vídeos. Não esquece aí de tocar o sininho, né, para poder receber essas notificações, né. E vou pedir aos senhores que deixem seus comentários. Se vocês já, eventualmente, tiveram esse problema, né, tiveram que desenvolver algum sistema onde a impressora ficava um pouco distante, você precisava controlá-la sem o uso de um PC, com algum outro dispositivo. Se você já teve experiência de controlar a impressora com algum microcontrolador ou com algum outro microprocessador, alguma placa que fazia esse tipo de controle. Se você já teve também algum tipo de experiência com sistemas que precisam, né, emitir essas senhas, por exemplo, de chegada ou outros, né, esse uso da impressora paralela. Vale também outro tipo de impressora que você queira citar aí, ok? Senhores, agradeço àqueles que assistiram até agora, ok? E muito obrigado, né? E até o próximo vídeo.